Olá! Para quem desenvolve tecnologia, é muito fácil a gente focar só no código, na funcionalidade, na eficiência, não é? Mas e o impacto social, o impacto jurídico daquilo que a gente constrói? Hoje, a gente vai mergulhar nas ideias do livro A Sociedade da Plataforma para entender justamente isso. Como as infraestruturas digitais que criamos estão, na prática, remodelando as fundações do nosso mundo. Essa citação aqui é o nosso ponto de partida. E ela é poderosa. O que ela quer dizer é que as plataformas não são ferramentas passivas, espelhos da sociedade. Elas são arquitetas ativas da nossa realidade. O código que se escreve, a interface que se desenha, tudo isso se torna parte da estrutura da sociedade, com consequências muito reais. Bom, e como vamos destrinchar essa ideia? Nosso roteiro vai seguir 5 pontos essenciais. Primeiro, o que é, afinal, essa sociedade da plataforma? Segundo, qual é a arquitetura que está por trás dela, muitas vezes escondida? Terceiro, o que move essa máquina? Quarto, como o conflito entre o lucro e o bem público aparece na prática? E, por fim, a grande questão: quem governa esse novo mundo digital? Vamos lá então. Primeira parte, uma sociedade remodelada. Para começar, a gente precisa definir o conceito central para entender essa nova ordem social que está se formando. Então, olha só, o ponto crucial aqui não é só sobre aplicativos e novas tecnologias. É sobre uma tensão, uma disputa fundamental na forma como a nossa sociedade se estrutura e, principalmente, sobre quais valores vão ter prioridade. É nesse exato ponto que a engenharia de software se encontra, de frente, com a teoria social e com o direito. Ok, segunda parte, a arquitetura oculta. Para a gente conseguir entender essa tensão entre o lucro e o bem público, primeiro a gente precisa dar uma olhada nas fundações do mundo online. Pensem assim: como um prédio, o mundo digital tem uma arquitetura, muitas vezes invisível, que dita como tudo funciona lá dentro. A analogia com uma cidade é perfeita. Existe a infraestrutura essencial, né? As estradas, as redes de energia, e depois vêm os negócios, as lojas, as casas que usam tudo isso. No mundo digital, a lógica é muito parecida, só que as implicações são globais. E aqui a gente vê algo impressionante. Essa infraestrutura central, o coração de tudo, é propriedade operada por apenas 5 corporações gigantescas. Elas fornecem os serviços essenciais: busca, nuvem, redes sociais, as lojas de aplicativos, e é sobre essa base que quase todo o resto é construído. Certo, já entendemos a arquitetura, mas qual é o motor que move esse ecossistema todo? A gente pode resumir em 3 mecanismos que estão interligados e que transformam nossas ações diárias em valor econômico. São esses 3 mecanismos trabalhando juntos. Olha só: a dataficação, que captura a nossa realidade e a transforma em dados; a comodificação, que empacota esses dados e os transforma em um produto; e a seleção, que usa algoritmos para organizar o que a gente vê. Cada clique, cada localização, cada interação, tudo vira matéria-prima para esse motor. Beleza, quarta parte, lucro versus bem público. Esses mecanismos podem parecer um pouco abstratos, né? Mas as consequências são bem reais. Vamos analisar o caso do Airbnb para ver como essa tensão entre uma plataforma global e as regras locais se desenrola na prática. Em cidades como Amsterdã, por exemplo, a chegada do Airbnb não foi só uma inovação, foi o começo de um conflito bem claro. De um lado, uma plataforma global otimizada para o lucro. Do outro, uma cidade tentando garantir direitos básicos, como moradia acessível e uma cobrança justa de impostos. É um choque de interesses. De um lado, você tem o objetivo da plataforma de crescer, de escalar. Do outro, a responsabilidade da cidade em proteger valores públicos, como garantir que seus cidadãos tenham onde morar a um preço justo. E ao se definirem apenas como conectores de tecnologia, essas plataformas acabam operando numa área jurídica meio cinzenta, sabe? Elas desafiam as regulações locais, as responsabilidades, elas no fundo questionam a própria capacidade do direito de regular essas novas formas de interação econômica. E o caso do Airbnb nos leva direto para a nossa última parte, que é a questão central de todo o debate, talvez a mais importante para o nosso futuro. Afinal de contas, quem é o responsável por isso? Quem deveria garantir que valores públicos, como justiça, segurança e privacidade, sejam protegidos nesse ambiente? A gente deve deixar essa responsabilidade na mão das próprias empresas? Devemos esperar que os governos, que muitas vezes são lentos, consigam regular? Ou será que a sociedade civil tem um papel ativo nisso?
O que o livro argumenta é que essa é uma responsabilidade compartilhada. Ela precisa ser negociada entre esses três grupos: o mercado, os governos e a sociedade civil. É uma colaboração necessária para moldar nosso futuro digital de uma forma mais equilibrada, para que não seja só a lógica do mercado que dite todas as regras. E com isso, chegamos ao ponto crucial: o código não é neutro. A arquitetura de um sistema já carrega valores embutidos, geralmente valores econômicos, como eficiência e lucro. O que a gente precisa é decidir conscientemente se esses são os únicos valores que queremos na nossa sociedade, ou se valores como justiça e equidade também precisam ser programados no sistema. Isso tudo nos traz de volta para quem está construindo esse mundo. Se o código que escrevemos de fato molda a sociedade, a pergunta deixa de ser só teórica. Ela se torna um desafio direto para quem desenvolve tecnologia. Os valores que priorizemos no nosso trabalho hoje podem se tornar a estrutura da sociedade de amanhã. A questão final é: qual será a nossa resposta?